Meus amigos e minhas amigas, nesta oportunidade, vamos comentar sobre um fato que veio à tona, embora que ele não seja novo. Mas acreditamos também que possa ser uma cortina de fumaça, até por casos que estão acontecendo na atualidade aqui no Brasil, não mais nem menos graves do que esse, tipo aquele encontro convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, lá na Paulista, no domingo 25, esse pedido de impeachment ao presidente Lula, que bateu todos os recordes no número de assinaturas por deputados, a oitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, generais e coronéis, em que o pessoal diria que poderia resultar em prisão, mas esse fato que veio à tona agora foi graças a uma cantora gospel, Aimee Rocha. Ela é lá do Pará e ela trouxe uma polêmica que acontece nos dias de hoje na ilha de Marajó. Embora que em outras oportunidades já havia sido feita uma denúncia, nesse caso, pela então ministra dos Direitos Humanos e atualmente senadora, a Damares Alves, de que lá no Pará existe tráfico e abuso de crianças, inclusive tráfico para países vizinhos, que é onde o Brasil se faz fronteira, que seria o Suriname e a Guiana, para que eles servissem como essas crianças como objetos sexuais, inclusive imagens de bebês sendo estuprados por valores altíssimos. Crianças que perseguem os navios, abordam a eles por troca de sexo, por comida, óleo diesel, tudo isso, dizendo que criança chegava a ter os dentes amputados, retirados, extraídos, para que, ao manter sexo oral com pessoas que pagavam por adultos, que pagavam por isso, para que não machucasse o seu órgão sexual. Todas essas acusações haviam sido feitas. Mas nessa época diziam que havia sido fake news, inclusive o Ministério Público Federal acionou a ministra querendo uma indenização em prol daquela comunidade de 5 milhões de reais numa multa. Inclusive aquela ex-grande apresentadora, atriz de cinema, a Xuxa Meneghel, lembrando do seu histórico, ela diz ter sido abusada quando criança, mas ela fez um filme, inclusive com atos de crianças, tudo isso, e ela criticou e pediu, inclusive na época, a cassação do mandato da senadora, uma vez que ela exerceu como funcionária pública, mas desta vez ela não se manifestou. Muitos se manifestaram ali, artistas que agora é a esquerda se manifestando como se fossem defensores da pátria. Veja só, dentre eles está a Angélica. A Angélica está também defendendo as nossas crianças como se fosse algo novo. Não, mas o caso é antigo. Mas na época era a direita quem comandava. Um exemplo vivo está em que em 2007, quando já havia essa acusação, um servidor público que investigava essas denúncias, casualmente ele morreu num acidente de carro. Já o presidente Lula, ao assumir, ele suspendeu um programa de ajuda, Abrace Marajó, mas quem havia feito esse programa com esse título era o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele criou um novo, o Cidadania Marajó. Novo governo, novo programa, mas tudo igual, só muda o nome. E por isso que nós estamos falando agora. Além desse artista que nós falamos aí, também a Tabata Amaral, candidata lá por São Paulo, a Juliette, que nem artista é, mas se manifestou, o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, disse que o governo federal está encaminhando um projeto
com o objetivo de enfrentar o abuso e a exploração sexual. Também aquela cantora, a Fafá de Belém, que tem uma ONG lá e agora é uma defensora ferrenha do presidente Lula. Inclusive ela teve um tempo gastando o nosso dinheiro lá em Portugal e agora retornou e está abraçada à nova gestão, que é do presidente Lula, e ela, com essa sua ONG, criticou e ironizou a ministra Damares, na época. Inclusive a Globo tenta dizer alguma coisa e agora eles condenam esses atos. Em outras épocas eram fake news. E é por isso que nós falamos agora exclusivamente disso, para que vocês saibam. Agora está comprovado. E agora toda a mídia sabe e vai divulgar. É novo governo e mudou do lado. Antes era a direita quem fazia a denúncia e a esquerda condenava. Agora a denúncia aconteceu, foi reconhecido como tal e agora a esquerda se faz como defensores da lei, da ordem, das criancinhas e dos abusos sexuais. Mas eu não vejo ninguém, nem a Xuxa, pedir desculpas. E se for o caso da senadora Damares, processá-lo, pedir os seus direitos pelo que ela foi acusada na época e inclusive acionada pelo Ministério Público. Eram algumas notícias que nós tínhamos a informar de um assunto que está em pauta nos dias de hoje. Embora que seja uma cortina de fumaça de algo também que está acontecendo, inclusive no mundo todo, né? Esse problema que nós estamos enfrentando, que é um conflito internacional pelas palavras do parecer das palavras do presidente Lula. Mas eu acredito que não seja o pensamento de todo o povo brasileiro, mas ele é o representante. Basta dizer que agora até acusaram e ameaçaram o embaixador de Israel, que caso ele compareça ao ato lá do 25 de fevereiro, na Paulista, ele poderá ser expulso do país. Mas muitas outras autoridades estarão lá. Comprovaram e já disseram que farão presença. Javier Milei, da Argentina, Donald Trump, ex e candidato novamente à presidência dos Estados Unidos, e muitas outras autoridades. Mas o presidente Bolsonaro já está vacinado, já sabe que não deverá se manifestar, pelo menos na área política. O Globo, também, ou o jornal O Globo, diz que tem informações privilegiadas de que qualquer crítica à corte, o ex-presidente Jair Bolsonaro, seria dada voz de prisão a ele. Mas financiamento de dinheiro público também não há. A organização é do pastor Silas Malafaia. São igrejas evangélicas que estão financiando esse evento. Não tem gastos do erário público, diferente de outros encontros que tem aí. E aquele o Marcos Uchoa abandonou o barco. Não é mais aquele homem produtor de lives do presidente Lula. Diz ele que por motivos particulares, mas eu acho que ele está largando o barco. Era o que nós tínhamos a falar para vocês nesse dia de hoje.